Salve, salve galera ligado aqui no canal Fala Bira. Eu vou sintetizar de uma forma mais objetiva possível o assunto do vídeo de hoje, que se trata da punição do Everton, da Inglaterra, que perdeu 10 pontos na tabela de classificação da Premier League por infringir regras do fair play financeiro da Premier League. Exatamente, o Everton perdeu 10 pontos e caiu pelas tabelas. E como que fica a punição que pode vir para o Manchester City e para o Chelsea? Como que fica a situação desses dois times, dois clubes que têm sido duramente investigados pelas autoridades britânicas, principalmente pela Premier League, né, por conta, né, de erros, de infrações, de até crimes financeiros dentro de suas instituições. Mas é uma situação até bastante surpreendente, porque na última sexta-feira a Premier League soltou um comunicado dizendo que o Everton foi punido por 10 pontos por infringir as regras do fair play financeiro, chamado de violação de regras e de lucratividade e de sustentabilidade. É a mesma coisa que o fair play financeiro, só que a sigla lá na Inglaterra é a sigla de PGR. Então é mais uma situação ali de nomenclatura, mas significa a mesma coisa, né? Essa punição do Everton, né, tá baseada muito na questão do triênio, né? 2019, 2020 e 2021, que consta que o clube excedeu, né, o limite, né, de déficit de 105 milhões de libras, né? E no fair play financeiro da Premier League, um clube em cada triênio não pode exceder 105 milhões de libras em dívidas ou ficar no vermelho esse valor ou superior a esse valor. E o caso do Everton é que o Everton se excedeu, né? E ficou ali 124,5 milhões de libras no vermelho no último triênio, baseado em 2019, 2020 e 2021. Anos bem complicados do Everton, inclusive, principalmente os dois últimos anos, que o Everton lutou bravamente contra o rebaixamento, né? Principalmente na temporada passada, e nessa agora vai lutar ainda mais pelo rebaixamento com essa perda dos 10 pontos na tabela, né? E só lembrando, pessoal, que essa punição foi baseada na gestão anterior de Farhad Moshiri, que vendeu o Everton para a 77 Partners, que é a mesma SAF do Vasco da Gama, que também está sendo investigada por irregularidades, até mesmo para saber ali a veracidade do dinheiro, como está a saúde financeira da 77, que tem assumido clubes no mundo inteiro, né? Não é só o Everton, mas também em outros times ao redor do mundo, né? E com isso, toda essa situação deixa o Everton numa situação bastante desconfortável na Premier League, né? Com a perda ali de 10 pontos, ele caiu da 14ª colocação para a penúltima colocação do campeonato, né? E mesmo vindo com 2 vitórias e um empate nas últimas 3 rodadas. Era um Everton que, aos pouquinhos, ali com o Sandite, ia dando um pouco de gordura, vamos dizer assim, foi conseguindo uma gordura para se distanciar da zona de rebaixamento, né? E aí vem o baque, né? Da perda dos 10 pontos, né? Que soa como surpreendente, porque é a segunda vez em toda a história da Premier League que a Premier League pune através de um comitê independente um clube. Então, assim, uma punição que raramente acontece, né? O Everton perde 10 pontos, né? E classificou, é claro, como uma punição desproporcional e injusta, que trata-se da maior punição a um clube na Premier League por violação do fair play financeiro. Lembrando que o último clube, o primeiro clube a sofrer uma punição da Premier League com perda de pontos foi o Portsmouth, que sumiu do mapa na Inglaterra, né? Era um time que ali no início dos anos 2000 até meados de 2010 era um time que participava bastante das divisões principais, né? Participava da Premier League e
nos últimos tempos disputam divisões inferiores. Né? O Portsmouth é outro time com outra realidade. Naquela época, em 2010, o Portsmouth perdeu 9 pontos por se declarar um clube falido. Exatamente, um clube que não conseguia mais andar com as suas próprias pernas e precisava passar por uma reestruturação financeira severa. O clube decretou falência e despencou, né? Cai para a segunda, para a terceira divisão e tudo mais. Só que é o seguinte, gente, é uma situação que gera um pouco de preocupação, não só com a questão do Everton, porque está longe de ser um time envolvido ali, é o time longe do Big Six da Inglaterra, mas a punição ao Everton abre uma situação no qual a Premier League quer mesmo julgar e colocar na linha os clubes que infringem a regra do fair play financeiro, que nos últimos anos pouco se via punições, via-se investigações e nada de punição. Parece que com essa questão do Everton pode criar-se um precedente para que novas punições sejam aplicadas. E aí eu entro no assunto que você pode também estar perguntando. Como que fica o Chelsea e o Manchester City nessa situação? Como que fica o City, que tem 115 investigações em curso a respeito de irregularidades financeiras? E como que fica o Chelsea, que vem de uma administração bastante irresponsável de Roman Abramovich e que agora com o Boehly, que fica numa situação nova também de grandes gastos de com várias contratações, inclusive o Chelsea desembolsando mais de 400 milhões de euros em reforços na última janela, né? É uma situação, pessoal, que fica bastante complicada, porque o Everton é um time que foi julgado, né? Teve a investigação, né, em curso há muito tempo e que foi julgado, mas que o Everton trabalhava em conjunto com a Premier League e sabendo, ciente de que cometeu sim irregularidades, né? Falhou ali na política de fair play financeiro, mesmo classificando a punição como injusta, né? O Everton ainda fala que nunca escondeu o problema da Premier League e que estava de acordo em colaborar com toda a situação, mesmo com o comitê independente julgando o Everton com perda de 10 pontos na tabela de classificação. No entanto, cabe o recurso ao Everton, que vai tentar recuperar esses pontos ou tentar recuperar parte desses pontos através da justiça. Só que assim, gente, a gente está falando sobre essa situação, né, do, do Chelsea, né, e do Manchester City. Por quê? Porque o City, vamos lá, o City tem 115 processos em abertos, né, investigações abertas, né, tem 115 investigações abertas sobre gastos desproporcionais e denúncias de violação de regra do fair play financeiro nos últimos 9 anos, né? Então isso já vem desde a temporada 2014 ali, né? 2014, 2015 e assim por diante. Nessa situação toda, em meio de 105 investigações, 115 inquéritos de investigação, corre o risco sério do City cair para divisões inferiores, ser multado ou passar novamente por um processo de refundação por conta de vários problemas. É claro que é muito complexo a gente falar do Manchester City, porque além de ser o clube poderoso que virou, também é um clube que está passando por várias investigações. O Everton só teve uma, e nessa única violação do fair play financeiro foi lá e foi multado. Isso mostra o quanto severo vai ser a Premier League daqui para frente, levando em conta as questões de gastos. E assim, é muito. Liga um sinal de alerta, principalmente uma Premier League que cada vez gasta mais que outras ligas europeias importantes nas janelas de transferência. Eu vou falar também sobre essa questão, porque o que acontece a partir desse momento? O City sofre com vários problemas, né, de burlar, de não declarar diretamente, né? Falam de não declaração de minutas financeiras, né? De
de demonstrativos financeiros, várias coisas vão rodando, né, em processos com relação ao Manchester City sobre violação também do excessivo gastos de transferência de jogadores, né? É um clube que gasta muito mais comprando do que vendendo, né? E o Chelsea teve o Todd Bowley que comprou o Chelsea depois do Roman Abramovich deixar o Chelsea por conta de toda essa situação envolvendo a Rússia, da guerra da Rússia com a Ucrânia e tudo mais. E assim, a gestão do Abramovich é uma gestão que mostra muito como a Premier League também sofria por conta de, é claro, o Chelsea um time poderoso, começou a ganhar muitos títulos, mas também foi uma gestão totalmente irresponsável financeiramente, fazendo diversos pagamentos não declarados para favorecer o clube, ou seja, pagamentos não declarados em contratos, em documentos, né? E sem falar o fato de que a nova gestão do Chelsea encontrou várias lacunas de administração, de informações contábeis entre 2012 e 2019, nos quais essas informações ninguém sabe aonde estão. E ninguém sabe dizer a procedência de tanto roubo financeiro ou de tanta coisa ocultada dentro do Chelsea, né? E fez com que a UEFA multasse, né, o time do Chelsea em 10 milhões de euros por conta disso, mas ciente que a nova administração chegou lá e falou, UEFA, ó, Premier League, ó, nós temos aqui uma lacuna entre 2012 e 2019 no qual a gente não tem nada aqui para dizer o que o Chelsea gastou, o que o Chelsea arrecadou e tudo mais. E é uma situação bastante delicada essa do Chelsea. Por quê? O Chelsea ficou fora de competições europeias, né? E aí o que aconteceu? Quando o clube está fora das competições europeias, ele não se mete ali nas regras do fair play financeiro da UEFA, porque inclui o que? Os times que participam de competições europeias. E o que o Chelsea fez? Abriu os cofres. O Bowley foi lá, vendeu todos os jogadores que eram da gestão anterior, só ficou com o Thiago Silva e algum outro jogador ali, como Tierney, enfim, outros jogadores ali dentro do elenco, e o resto foi contratado. O Chelsea gastou 440 milhões de euros em reforços nessa janela, o recorde, né? O clube que mais gastou, e assim, mostra-se um clima muito tenso, né? Por conta dessas questões, porque o Big Six, a Premier League funciona em dois blocos, né? O Big Six, que são Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Manchester City e Liverpool, e os outros restantes, os 14 clubes restantes, formam um outro bloco, que são os clubes com menor poderio financeiro. E os clubes com maior poderio financeiro entram nesse jogo político de interesse, né? Então, cada vez mostra a Premier League, né, as entranhas da Premier League gerida, porque a Premier League ela é uma liga controlada pelos clubes, né, e deixou de ser controlada pela FA, Federação Inglesa, a partir de 2002, quando criou a Premier League, então virou tudo um salseiro, né? Virou um salseiro, assim, no que eu digo, recentemente por conta desse jogo político muito forte entre as entidades, né? E sem falar do fato de que os clubes do Big Six faturam muito mais dinheiro, e os clubes pequenos também tentam se remodelar dentro do possível para também fazer, como é que fala, times minimamente competitivos para fazer um bom campeonato. E com essa punição do Everton, que é um time fora do Big Six, acirra muito mais essa briga, né, esse antagonismo entre o bloco do Big Six e o bloco dos clubes fora do Big Six dentro da Premier League. Então vira uma guerra política, por incrível que pareça, né? Porque a gente fala que é uma gestão bastante movida por interesses políticos por conta por alto investimento, muita grana que a Premier League também proporciona, né? É o campeonato mais visto, é o campeonato com maior alcance, a gente sabe muito bem disso, né? Só que assim, virou uma farra financeira, porque até mesmo a EFL, que cuida mais das divisões inferiores, também tem uma rusga com a Premier League por conta de repasses de dinheiro e tudo mais, né? Fica essa disparidade bastante sensível, né?
mas mostra que a punição ao Everton é uma punição que foi severa, e aí fica o debate aqui que eu quero trazer para vocês. Será que a Premier League vai ter cacife para punir esse comitê independente da Premier League? Vai ter cacife para punir os times do Big Six caso haja regularidades, caso sejam comprovadas irregularidades, como tem sido o Chelsea e o Manchester City, por exemplo? Será que a Premier League vai ter o cacife de punir severamente o City de acordo com a lei, conforme as coisas foram feitas de forma irregular? Fica esse o debate, porque punir o Everton, para mim, soa-se como algo até que confortável para a Premier League, porque pune um time que está passando por um problema muito sério financeiro, é um time que está construindo um novo estádio baseado na gestão anterior e que literalmente pouco se importou com a saúde financeira do clube, mas é um time que não ganha títulos, é um time que nos últimos anos tem decaído, mas ele não tem o poder de um time que está no Big Six. Será que a Premier League tem peito para punir os grandes times, caso comprovem, de acordo com a lei, todas essas infrações, essas irregularidades? Porque assim, a gente tem evidenciado que a Premier League segue ano após ano batendo recordes de gastos em transferências, né? A Premier League nesta janela gastou 2,75 bi de euros em reforços. Os 20 clubes gastaram tudo isso de dinheiro, sendo que o Chelsea gastou quase meio milhão em meio milhão não, meio bilhão, perdão, meio bilhão, foram quase 440 milhões de euros em reforços. Assim, a Premier League segue tendo uma disparidade muito, é um abismo, né? Uma disparidade muito grande comparado à Série A italiana, que gastou 854 milhões, a Ligue 1, que gastou 900 milhões de euros em reforços, isso os times daqueles campeonatos. E depois vem a Arábia Saudita, com 846,57 milhões de euros em reforços. A Bundesliga vem em quinto, com 747 milhões de euros. E a La Liga, que era a tão chamada Liga das Estrelas, gastou apenas 439 milhões de euros em reforços, mas aí tem uma grande responsabilidade, aí tem uma resposta para isso, porque a La Liga está no encalço de Real Madrid, de Barcelona, de grandes times por lá, para justamente fazer com que esses times tenham saúde financeira e não gastam além do que arrecada. Então é o Barcelona fazendo um monte de logística para poder contratar jogador para não infringir a regra do fair play financeiro e não perder pontos. É o Real Madrid fazendo a mesma coisa, é o Valência, é o Sevilha, enfim, qualquer time da Espanha. Porque existe o quê? Uma regra muito rigorosa para fazer com que os clubes da Espanha possuam uma saúde financeira favorável, não ao contrário da Inglaterra, que você vê em mais de 30 anos de Premier League apenas duas punições. Uma foi porque o clube faliu, foi o Portsmouth em 2010. E agora o Everton com perda de 10 pontos, porque infringiu ali 20 milhões a mais do que o teto permitido de você ficar no vermelho num triênio de Premier League. Então tem que abrir o olho, porque a partir desse momento essa punição abre precedente para que novos times tenham cada vez mais atenção para não tomar essa punição, né, de 10 pontos, ou poder tomar até mais, dependendo da gravidade que for essa situação. Beleza, pessoal? Obrigado demais aí, está ao meu lado acompanhando esse vídeo, que é muito importante a gente falar não só de futebol, mas também como o futebol é montado, com toda essa chuva de dinheiros que rodeia a Premier League principalmente, mas é muito legal estar falando com vocês a respeito disso. E vamos ver cenas dos próximos capítulos a respeito do Everton, se vai ter um recurso julgado, com certeza vai caber recurso, vamos ver se o Everton consegue recuperar ou não, e vamos ficar de olho para que futuramente como que vai ser a situação do City e do Chelsea também com relação às finanças pelo futebol inglês. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!